Olá, amigos telespectadores, estamos entrando agora com mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês conferem conosco as principais manchetes da semana. Acordo de cessar-fogo temporário aprovado na faixa de Gaza. E um estudo revela que Brasil é o pior país em retorno de impostos e serviços à população. Vale, BNDES e Petrobras discutem transição energética. E uma pesquisa revela avaliação negativa de Lula com operadores do mercado financeiro. Senado delibera PEC para limitar poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. E vocês ainda conferem as notícias do esporte, o empate de Cruzeiro e Vasco e vitória do Fluminense sobre o São Paulo. E fica por dentro também da previsão do tempo. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Sob mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas chegaram nesta terça-feira a um acordo para um cessar-fogo temporário em Gaza. Troca de libertação de 50 dos quase 240 reféns sequestrados pelo grupo durante o ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em solo israelense. Você confere agora. O acordo prevê a libertação de 50 reféns que estão com o Hamas. Já Israel vai realizar uma pausa no combate. Segundo o governo israelense, mulheres e crianças deverão ser liberadas dentro de um intervalo de 4 dias. Mas a pausa no conflito poderá ser prorrogada se mais reféns forem libertados. Cerca de 240 pessoas foram raptadas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Os reféns devem começar a ser liberados a partir de amanhã, segundo a imprensa israelense. Autoridades norte-americanas disseram que o acordo envolveria ainda a liberação de 150 palestinos mantidos prisioneiros em Israel. A informação foi confirmada pelo Hamas, que disse que os presos seriam mulheres e crianças. A pausa no conflito também vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Com isso, caminhões com suprimentos médicos, alimentos e combustível devem chegar a todas as regiões do território palestino. Mas Israel ressaltou que a trégua é temporária e que vai continuar com a guerra até a eliminação do Hamas e a certeza de que não exista mais nenhuma ameaça ao país vinda de Gaza. Mais de 13.700 pessoas já morreram no conflito, 1.400 do lado israelense e 12.300 na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, 5 palestinos morreram em um ataque de drone israelense no campo de Tulkan. Segundo a agência de notícias palestina, Wafa, forças de Israel realizaram uma operação militar no departamento de emergência de um hospital da região. Bombardeios também no sul do Líbano, onde continuam as hostilidades entre Israel e o Hezbollah. Os ataques ocorreram um dia após 8 pessoas terem sido mortas por ataques israelenses perto da fronteira, incluindo 2 jornalistas. Mais de 80 pessoas, a maioria combatentes do Hezbollah, morreram no Líbano desde o início do conflito. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação realiza um cálculo a fim de encontrar o que eles chamam de índice de retorno de bem-estar à sociedade. A equação inclui carga tributária, PIB e IDH. De forma prática, o estudo avalia se os recursos arrecadados são usados de maneira eficaz para a melhor qualidade de vida das pessoas. Entre os 30 países analisados, o Brasil ficou em último lugar. A constatação de que os recursos da arrecadação de impostos não são totalmente aplicados para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros é uma das conclusões de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que levou em conta a carga tributária, o Produto Interno Bruto e o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil é o último colocado entre os 30 países com mais impostos no mundo, que apresentam baixo índice de retorno ao bem-estar à sociedade. Estamos atrás dos nossos vizinhos Argentina e Uruguai, e bem abaixo dos 3 primeiros colocados, Suíça, Austrália e Irlanda, que lideram o ranking pelo 5º ano seguido.
A pesquisa também fez um recorte por unidades federativas e revelou grandes diferenças regionais. Destaque positivo para Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. E negativo para Bahia, Maranhão, Alagoas, Rondônia e Amazonas. No Rio de Janeiro, representantes da Vale, BNDES e Petrobras participaram de um encontro promovido pela Editora Globo para discutir desafios e oportunidades relacionadas à transição energética. O investimento bilionário em hidrogênio verde é a estratégia para colocar o Brasil à frente do combate às mudanças climáticas. O Brasil vai ser disparado o país mais competitivo em hidrogênio. E a gente tem vários sinais acontecendo, né? Vocês devem ter visto ontem, inclusive eu conversei com o governador do Piauí, né? O Green Park, a Comunidade Econômica Europeia aportou 2 bilhões de dólares num projeto gigantesco no Piauí. Tem um projeto muito grande, inclusive de um investidor australiano no Ceará. Então, o Brasil é o hotspot de hidrogênio. As empresas firmaram uma parceria de 2 anos para identificar oportunidades de projetos de baixo carbono. Entre eles, o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a petroleira, a Vale e o BNDES formam um triângulo fundamental para a transição energética do mundo e que as companhias estão comprometidas com o processo de mudança. Da transição energética, que para nós é mais do que uma transição, eu acho que para nós, Vale e Petrobras, é uma metamorfose. Eu tenho sempre dito isso, é um pouco cansativo esse exemplo, mas eu preciso catequizar todos que para uma empresa de petróleo, para uma empresa de mineração, transição não é simplesmente trocar um motor a diesel para um motor com painel solar ou uma fonte energética. É se transmutar, transformar em outra empresa ao longo de um período crítico de décadas. Ainda não existe regulamentação para projetos eólicos offshore. A partir da criação da lei, a previsão é de no mínimo 7 anos para o primeiro projeto sair do papel. Eólicas no mar e hidrogênio verde fazem parte do plano do BNDES para financiar projetos de transição energética. O Banco de Fomento deve disponibilizar cerca de 50 bilhões de reais. O presidente da instituição, Aloysio Mercadante, afirmou que irá lançar um programa especial de minerais críticos em parceria com a Vale e defendeu o investimento na indústria elétrica automotiva. O Brasil é o segundo país em que o povo mais anda de ônibus no planeta, só perde para a Índia. Nós temos 171 mil ônibus, 117 mil ônibus circulando no país. Nós temos 52% dos ônibus que andam na América Latina foram produzidos no Brasil a diesel. Ou nós migramos para o ônibus elétrico, ou nós vamos perder esse mercado e essa história. Nós temos um gigantesco poder de compra, nós temos um mercado interno muito forte e temos já uma rede de distribuição e uma presença na região. A parcela do mercado financeiro avaliou de forma negativa o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e subiu de 5 pontos percentuais entre setembro e novembro, de 47% para 52%, aponta a pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, dia 22. A avaliação positiva caiu 3 pontos percentuais, de 12% para 9%. E a avaliação regular recuou 2 pontos, de 41% para 39%. Confira. O mau humor do mercado veio na esteira do debate sobre a meta fiscal. A quinta rodada do levantamento Genial Quest mostrou que a avaliação positiva do governo Lula caiu de 12% para 9%. Já a avaliação negativa subiu de 47% para 52% entre os operadores do mercado financeiro. Essa pesquisa confirma uma tendência que a gente já vinha mostrando na rodada anterior. Um certo pessimismo do mercado financeiro com o controle fiscal, ou seja, com o controle das contas públicas. Segundo a pesquisa, 39% acham que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou mais fraco depois da polêmica sobre o déficit zero. Apenas 12% acham que ele se fortaleceu. O levantamento da Genial Quest mostrou ainda uma unanimidade em torno do déficit zero.
100% dos entrevistados não acreditam que a meta de déficit zero seja alcançada pelo governo no ano que vem. Um pessimismo importante em relação à economia também foi verificado na pesquisa. 55% acreditam que a economia irá piorar no ano que vem e apenas 21% esperam uma melhora econômica em 2024. Ao responder à pergunta, o quanto você confia em cada um desses políticos, apenas 1% disse que confia muito em Lula e 7% em Haddad. Já o governador de Minas, Romeu Zema, tem 42% de apoio e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem 51%. A maior taxa de confiança é conquistada por Roberto Campos Neto, do Banco Central, 75%. A pesquisa ouviu 100 pessoas, entre gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das 72 maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo entre os dias 16 e 21 de novembro. E o Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 22, a PEC 8 de 2021, que limita decisões monocráticas individuais do Supremo Tribunal Federal, o STF, e outros tribunais superiores. O texto recebe o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para a aprovação da PEC, enquanto 18 senadores foram contrários. Eram necessários 49 votos favoráveis. A emenda constitucional pautada para esta quarta-feira tem como objetivo restringir o poder individual dos ministros do Supremo. Para isso, a PEC prevê a proibição de decisões monocráticas que atingissem atos de chefes de outros poderes. Na prática, somente decisões colegiadas poderiam suspender medidas tomadas pelo presidente da República, pelo da Câmara e pelo Senado. Também seriam proibidas liminares que suspendessem leis de efeito geral. O texto ainda obriga o plenário do Supremo a julgar ações de controle de constitucionalidade em até 6 meses para os casos em que já existia uma medida cautelar sobre o tema. A PEC conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesta quarta-feira, Pacheco conversou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, para apresentar os principais pontos do texto. A avaliação do presidente do Senado é de que a PEC deve trazer harmonia entre os poderes. É evidente que eu respeito e reconheço que cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição Federal, decidir, em última instância, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, mas que o faça pelo seu colegiado e não por uma decisão de um único ministro que suspende a eficácia de uma lei feita no Congresso Nacional. Preserva o Legislativo, que faz a lei, e preserva o Supremo na medida em que a decisão é da instituição e não de uma decisão individual. E vocês conferem agora a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, dia 23/11, áreas de instabilidades associadas à aproximação de uma frente fria pelo oceano, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro. Você confere a previsão do tempo com Clima Tempo. Nesta quinta-feira, o avanço de uma frente fria vai ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o sudeste do país. No estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e o extremo sul do Rio de Janeiro, a chuva pode acontecer desde o período da manhã até a noite. Esses temporais devem ser bastante volumosos, vêm acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas, eventuais quedas de granizo, então muita atenção, principalmente ao território paulista, porque esse excesso de chuva pode ocasionar transtornos. Na capital fluminense, o dia começa com sol e as pancadas de chuva devem ocorrer entre a tarde e a noite. E enquanto isso, na região dos lagos, o norte fluminense, todo o território capixaba e a metade norte de Minas Gerais, o sol aparece com pouca nebulosidade. E as temperaturas também continuam bastante elevadas. A máxima é de 34 graus em Belo Horizonte, 36 em Vitória, até 40 graus no Rio de Janeiro e 30 na capital paulista. E vamos agora para o esporte falando de Brasileirão. O Vasco e o Cruzeiro empataram em 2-2 no Mineirão. O empate mantém os dois muito próximo da zona de rebaixamento.
apenas 3 pontos à frente do Bahia. O jogo foi sem torcida em virtude da punição ao Cruzeiro. Já no Maracanã, com um gol de Cano, o Fluminense derrotou o São Paulo por 1-0. E pela 20ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza recebe hoje o Botafogo às 19 horas no Castelão. Já às 23h30, o Flamengo recebe o Bragantino pela 30ª rodada. Vale ressaltar que tanto o jogo do Botafogo e do Flamengo são rodadas atrasadas. E ainda falando das partidas de Botafogo e Flamengo, pelo Botafogo, Thiago Nunes tem a missão de tirar o grito de campeão entalado na garganta do torcedor alvinegro. A chegada do técnico é vista como uma virada de chave para recolocar a equipe de volta nos trilhos do caminho do título. Já Flamengo e Bragantino se enfrentam ainda sonhando com o título do Brasileiro. Os times estão separados por 2 pontos e quem vencer encosta no líder Palmeiras. E assim nós terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias, desejando a todos vocês, amigos telespectadores que nos acompanham através do canal 57 da Sumicity, um excelente final de semana e em breve estaremos de volta atualizando as nossas notícias. Muito obrigado e até breve. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.